Olá a todos, sejam muito bem-vindos à disciplina de indicadores socioeconômicos na gestão pública. Meu nome é Tadeu, o nome completo é Tadeu Gomes Teixeira. Eu sou um dos professores da disciplina de indicadores socioeconômicos na gestão pública. Vou comentar aqui com vocês sobre a matriz de mais esta disciplina que se inicia agora. O que nós vamos estudar, o que nós vamos trabalhar, como que nós podemos entender os indicadores socioeconômicos na gestão pública, como que esses indicadores eles estão relacionados a diversos aspectos, né, da gestão pública, aspectos relacionados ao planejamento, à avaliação de políticas públicas. Então, são temas, são aspectos, são elementos que nós iremos analisar aqui durante a nossa disciplina. Destacando o seguinte, né? Observem aqui que nós temos na nossa matriz três professores que atuam no curso. Eu, professor Tadeu Gomes Teixeira, a professora Valdanei Costa Araújo, professora Maria Eugênio Araújo. São três professores, portanto, responsáveis pela disciplina, cada um em um polo, cada um atuando aí em uma área diferente do Estado, com diversas turmas. Estou dizendo isso porque isso é importante para a organização das atividades, para que a gente possa tirar dúvidas, né, durante a realização das aulas. O período da aula vai do dia 18 de junho até o dia 7 de julho. A nossa carga horária é de 30 horas. Temos aqui a descrição da ementa, que vocês podem verificar, o objetivo geral da disciplina, que é de sistematizar noções básicas e introduzir as potencialidades e limites da aplicação dos indicadores nas diversas etapas do ciclo de formulação e avaliação de políticas públicas no Brasil. Isso aqui vai ficar muito claro para vocês assim que começarmos a tratar, né, logo no início do livro-texto, da apostila, né, preparada aqui pelo professor Januzzi, pelo professor Paulo Januzzi, sobre os indicadores, sobre as suas definições, sobre como que eles podem ser utilizados desde um diagnóstico até um processo de elaboração de políticas públicas, de políticas sociais e mesmo o monitoramento necessário a respeito da efetividade dessas políticas. Nós temos aqui como propósito também apresentar as diferentes fontes de dados, pesquisas, relatórios sociais e sítios de informações estatísticas e indicadores, né, dentro da rede mundial de computadores. Os nossos objetivos específicos são discutir os fundamentos da utilização de indicadores na gestão e planejamento do setor público, apresentar as principais ferramentas disponíveis para a coleta e análise de indicadores e promover uma visão crítica dos indicadores socioeconômicos. Se vocês me perguntarem, professor Tadeu, qual livro que eu posso comprar, que eu tenho interesse a respeito do tema, eu indico este livro aqui para vocês, do Paulo Januzzi, Indicadores Sociais, Conceitos, Fontes de Dados e Aplicações. Certo? Um livro completo, um livro muito bom, e é do próprio autor do nosso material didático. Assim como nas demais disciplinas, o nosso curso ele está organizado em semanas. O curso se inicia agora no dia 18, vai até o dia 25 de junho, a nossa primeira semana com atividades no ambiente virtual. Na primeira unidade, nós vamos aqui mapear alguns conceitos, vamos ter uma leitura introdutória sobre a história dos indicadores sociais, como que eles surgem, como que eles se tornam relevantes para a formulação e a gestão de políticas públicas e de políticas sociais, e isso vocês vão fazer um mapeamento a partir aqui da atividade 2. A atividade 1 é esta agora que nós estamos fazendo, que é assistir ao vídeo de apresentação dos professores e da própria disciplina. A atividade 3, que está prevista aqui, ela é um tutorial para consulta aos dados do Atlas Brasil. Antes de realizarem a atividade 3, eu sugiro que vocês leiam aqui, em termos de prioridade, a atividade 2, ou seja, leiam a unidade 1 do livro-texto, para que vocês tenham um mapeamento
sobre o que estamos tratando em termos de políticas públicas, né? Quais são esses indicadores e por que eu estou indicando o Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil como um dos sítios, né? Como um dos sites em que vocês irão acessar informações municipais. Vocês observarão que são diversos sites, são diversas possibilidades, são inúmeros recursos online que nós temos, mas eu selecionei aqui o Atlas Brasil, porque o Atlas Brasil ele tem, além dos dados sobre os indicadores de desenvolvimento humano municipal, ele tem mais de 200 variáveis que vocês poderão utilizar na hora de formular, na hora de implementar, de monitorar políticas públicas. Dentro desta atividade aqui, vocês têm uma descrição do Fórum 1. O que está descrito aqui, atividade 1, acessar o Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil. 2. Inserir o nome de um município maranhense no campo, perfil da sua localidade. Essa localidade pode ser a localidade de nascimento do seu município, lá onde você nasceu. Moradia, o local onde você mora hoje, Porto Franco. Eu nasci em Imperatriz, mas quero fazer sobre Porto Franco porque eu moro lá, porque eu trabalho em Açailândia, em Balsas, então eu quero fazer esse trabalho sobre este município. Ok, pode fazer a partir dele, tá? Vocês vão registrar os indicadores educacionais que vocês identificarem nesta plataforma, né, dentro do Atlas Brasil. Vocês vão seguir ali o tutorial. O tutorial mostra qual é o campo, né, e quais são os indicadores educacionais que vocês deverão mapear, e vocês deverão registrar as informações relacionadas à educação. Por quê? Porque aqui, passo 4, vocês vão repetir esses passos, escolhendo um outro município para comparação. Então, por exemplo, você escolheu o município de Porto Franco, onde você trabalha. Para fazer uma análise, você irá selecionar um outro município, por exemplo, a Açailândia, para comparar, que esta é a etapa aqui número 5, analisar os indicadores encontrados sobre a evolução da educação nos municípios escolhidos, comparando-as. Vocês então vão analisar esses indicadores encontrados, farão uma descrição analítica, ok, pessoal? Vocês irão observar esses dados e verificar como que de 1991 a 2010 os dados do censo sobre educação nesses dois municípios apresentam uma evolução. Evolução é o próprio termo que é utilizado na plataforma Atlas Brasil. Essa atividade ela deve ser postada até o dia 25 de junho, tá? E está valendo 4 pontos. Na semana seguinte, na nossa segunda semana, a unidade 2 ela vai tratar aqui de fontes de dados, pesquisas e relatórios sociais. Aqui a gente sai um pouco de uma temática que no livro-texto, na unidade 1, era mais abstrata, mais conceitual, e entra no universo agora das fontes de dados, onde coletar dados, onde buscar indicadores, como mapear esses indicadores. Então, vocês farão a leitura da unidade 2 aqui, do livro-texto, com a indicação das páginas, ok? Que é o texto do Januzzi, Paulo Januzzi, ok? Vão assistir aqui a nossa única videoaula, né? A única videoaula prevista sobre indicadores para a gestão pública, que eu vou fazer uma revisão do conteúdo trabalhado no livro-texto. Atividade 6. Aí nós teremos um outro tutorial falando sobre como extrair dados do ambiente Sidra do IBGE. Neste tutorial, eu irei comentar um pouco mais sobre outras bases também, do IBGE e outras bases que vocês poderão ter acesso. Essa atividade aqui, atividade 6, ela prepara vocês para o Fórum 2, Conhecendo e Discutindo, Censos Demográficos do IBGE, Ambiente do Sidra. E aqui nós temos um passo a passo, que é o passo a passo descrito no tutorial. Acessar o site, que é este site aqui, ou seguir Sidra,
né, no IBGE. IBGE mais Sidra no Google vai levar vocês até a plataforma para a extração de dados do IBGE. Selecionar no topo da página pesquisas. Em seguida, clicar em população e na sequência censo demográfico, séries temporais. Isso tudo aqui é um caminho, tá? Na página do IBGE. Vocês vão selecionar uma tabela, que é a tabela 200, e elaborar um gráfico com as seguintes características. E aí, esta parte é a parte mais difícil da atividade, que é elaborar um gráfico com as seguintes características. O percentual da população residente no Maranhão entre 1970 e 2010, por sexo e situação de domicílio. Ou seja, vocês vão montar uma pequena tabela, uma única tabela, informando qual é o percentual da população residente no Maranhão entre 1970 e 2010. Estas informações elas estão lá na série histórica, tá, do IBGE, na série histórica do Sidra. Vou fazer essa distribuição por sexo. Homens e mulheres morando na zona urbana ou na zona rural. E aí vocês farão um comentário analítico sobre este resultado, tá? E vão postar isso aqui também para a gente. Esta atividade ela está valendo 6 pontos. Então temos aqui, por ser uma atividade que vai demandar uma imersão na plataforma e a construção de um gráfico, ela está valendo 6 pontos, totalizando aqui 10 pontos da nossa primeira nota, nosso primeiro bloco aqui de atividades, ok? Reiterando, esta atividade aqui, o Fórum 2, deve ser precedida da atividade 6. Não deixem de assistir o tutorial, ok? Porque o tutorial ele vai basicamente descrever o que precisa ser feito aqui no Fórum 2. Na nossa terceira semana, nós vamos aqui fazer uma discussão a partir das fontes de dados e indicadores econômicos, né? Na verdade, nós estaremos aqui já preparando as atividades finais do curso. Vocês farão a leitura do livro da unidade 3 do livro texto e irão preparar agora uma aplicação, ou seja, depois de sairmos de um primeiro módulo que é teórico, um segundo módulo que vai ter um caráter mais empírico, né, mais pragmático. Por quê? Porque se estamos falando da necessidade de elaboração de indicadores, precisamos saber onde extrair e onde e como trabalhar, como montar uma tabela para visualização desses indicadores. Agora aqui no Fórum 3, o que vocês farão? A organização de um seminário, que será o seminário apresentado na nossa aula presencial. Então, vocês vão organizar via aba, né, grupos para planejamento do seminário a ser realizado na aula presencial do dia 7/7 de 2018, que vai compor a nota 2 da disciplina. As equipes devem ter até 8 integrantes, portanto, até 8 integrantes, ok? Até, não pode ter mais de 8 integrantes. Cada equipe deverá selecionar um município e apresentar uma análise crítica dos principais indicadores socioeconômicos, como evolução da população, dados educacionais, dados sobre saúde, renda e trabalho, certo? Então, vocês vão apresentar, vão pegar um município, por exemplo, vão fazer um estudo sobre Santo Amaro do Maranhão, vão apresentar ali os indicadores socioeconômicos daquele município, vão mostrar a evolução do PIB, vão mostrar a evolução da população, vão mostrar dados educacionais, dados sobre saúde, renda e trabalho. Destaque para o seguinte, na plataforma, né, do Atlas Brasil, vocês vão conseguir muitos desses dados aqui. No Sidra do IBGE, Sistema de Extração de Dados do IBGE, também. Okay? Não deixem de ver o tutorial sobre como extrair os dados do IBGE. E aí vocês vão preparar este material para apresentação, né, e vão enviar aqui os slides até o dia 6/7, ou seja, até sexta-feira vocês têm para
enviar os slides, que foi o material que vocês utilizaram para a apresentação, que vocês utilizarão para a apresentação, né, na aula no dia 7. Essa etapa aqui está valendo 5 pontos. Okay? Temos aqui os critérios de correção. Grupo que tiver enviado, nota 5. Grupo que não enviar, 0. Muito tranquilo. E na atividade presencial, vocês farão a discussão, a apresentação do seminário em equipe. Cada equipe deverá selecionar um município e apresentar uma análise crítica dos principais indicadores socioeconômicos, como evolução da população, dados educacionais, dados sobre saúde, renda e trabalho. Critérios avaliativos. Participação dos membros do grupo. Então, nada de apenas uma pessoa do grupo falar e os demais acompanharem. Critérios de seleção e apresentação dos indicadores socioeconômicos de um município maranhense. Tá? Então, selecionar aqui um pool de indicadores que dê conta de falar sobre aspectos econômicos e aspectos sociais. Montar uma apresentação dinâmica. A formatação dos slides de um material da apresentação. Cumprimento do prazo para a apresentação. Até 15 minutos, igual a meio ponto. Entre 15 e 25 minutos é o ideal isso aqui, gente. Não precisa passar, tá? Estabeleçam a meta de 20 minutos. Um ponto. Superar 25 minutos, aí a pontuação será reduzida pelo professor ou tutor que estiver presente no polo no dia da apresentação, ok? De acordo também, reiterando isso, com cada professor responsável pelo seu polo. Juntando essas duas pontuações, nós teremos a nota da segunda avaliação, uma nota 10. Então, uma nota 5 aqui pela preparação do material que será apresentado e nota 5 pela apresentação, com os critérios aqui bem objetivos em relação à pontuação. Quem eventualmente ficar em recuperação deverá fazer a postagem em arquivo único no ambiente virtual de um artigo resumindo o conteúdo do livro-texto todo, né, com o desenvolvimento de análise sobre o município maranhense. Portanto, o trabalho tem que ter aqui, ó, duas seções, duas partes. Parte A, síntese do conteúdo do livro-texto, e a parte B, análise dos indicadores socioeconômicos de um município maranhense. Portanto, eu recomendo enfaticamente que ninguém fique de recuperação, tá? Porque aí vocês vão ter que, de fato, elaborar um resumo de todo o conteúdo trabalhado e aplicar isso a um município do Maranhão, assim como os colegas fizeram nas atividades anteriores, certo? E por que isso? Porque não faz sentido a gente ter uma exigência ao longo do curso para os colegas e aqui na hora da recuperação as atividades não solicitarem as mesmas habilidades de vocês, certo? Essa é a apresentação da matriz, né, da nossa disciplina de indicadores socioeconômicos na gestão pública. Os professores também farão as suas respectivas apresentações e eu encontro vocês ao longo do curso. Abraço, até mais.